O Vasco perdeu para o Olímpia por 3-1 de virada, mais um jogo que deixa o torcedor do Vasco chateado, mas eu preciso começar o vídeo aqui colocando os pingos nos is. Primeiro eu quero falar sobre a arbitragem do Vilmar Roldan, não tirando assim a responsabilidade do time do Vasco, do técnico do Vasco, mas temos que falar sobre a péssima arbitragem. O segundo gol que o Vasco levou do Olímpia foi um lance de uma falta marcada pro Olímpia que não houve nada. Não sei se eu vou conseguir passar o vídeo para vocês, até por toda a questão da Conmebol, mas quem viu, quem assistiu a partida sabe o que eu tô falando. O jogador do Olímpia se joga no chão, cava a falta, o bandeirinha assinala como falta e o árbitro Vilmar Roldan acata marcando a falta. O Vasco levou o gol ali da virada. E no terceiro gol do Olímpia é um lance muito duvidoso de uma possível falta em cima do Lucas Freitas. Porque qual é a régua se é falta ou não? Se você marca uma falta pro Olímpia, que o jogador do Olímpia sequer é tocado, e no lance seguinte, que o jogador do Olímpia coloca os dois braços nas costas do zagueiro do Vasco, você não dá falta, o que é falta e o que não é falta? A única falta que teve foi de critério do árbitro Vilmar Roldan, assim como vem acontecendo em toda essa Sul-Americana em relação ao Vasco. O Vasco vem sendo prejudicado de forma consecutiva, mas infelizmente a gente vê zero posicionamento do presidente do Vasco, Pedrinho. Eu, se fosse o presidente do Vasco, já teria me posicionado há muito tempo. Qualquer mínimo erro que acontecesse contra o meu time, eu entraria com um pedido na FIFA, pedindo para rever de fato o que está acontecendo. Porque, cara, não é possível que o time do Olímpia é tão limpo assim, né? Nenhuma falta cometida no segundo tempo. O time do Olímpia, o árbitro Vilmar Roldan não marcou nenhuma falta do Olímpia no segundo tempo. Ele só marcou faltas pró-Olímpia. Em um lance patético que não aconteceu nada. Mas, cara, assim, árbitro de futebol atualmente, parece que quando eles vestem o seu uniforme de árbitro, atualmente, infelizmente, parece que o árbitro de futebol no mundo todo, e principalmente aqui na América do Sul, quando ele veste a sua roupa, o seu uniforme de árbitro, ele acha que ele é polícia. Ele acha que ele tem um poder como se ele fosse um policial. Parece até guarda municipal que se acha polícia, cara. Essa é a verdade. Você não pode falar nada com o árbitro. Ele quer posicionar a bola ali no círculo de escanteio. Ele quer meter o pé dele na bola. E se você reclamar, você vai levar cartão amarelo. Você já está sendo prejudicado na partida. Enfim, quem tem que fazer esse tipo de reclamação é a torcida do Vasco, obviamente, mas é o presidente do Vasco, que até agora eu vi zero pronunciamento oficial do Vasco e do presidente do Vasco. Eu acho que o Pedrinho ele deveria vir a público e falar. Infelizmente, a gente não teve esse tipo de postura. Agora falando sobre a partida, o Vasco com a equipe completamente alternativa. E aí a gente precisa comentar sobre o planejamento do Vasco. O Vasco ele é o único time que desde a chegada do Renato Gaúcho, ele joga todos os jogos de meio de semana, que é jogo de Sul-Americana, de Copa do Brasil, com time considerado reserva. Acabei de ver o jogo agora do Botafogo, um time titular do Botafogo. Os times que estão jogando em Libertadores da América também, ou Sul-Americana, a maioria, colocando o time titular no meio de semana. O Vasco é o único time que ele poupa toda vez. Era pro time do Vasco, titular, tá voando no Campeonato Brasileiro. Não é isso que acontece. Qual é a garantia do resultado contra o Bragantino? Eu vou orar muito pra Deus para que o resultado aconteça. Mas não vai ser porque poupou o time ou não. Porque se o Vasco ganha hoje do Olímpia, que é um time muito fraco, esse time do Olímpia. Pra quem entende o mínimo de futebol, de analisar jogador por jogador, sabe que esse time do Olímpia é um time nível Chapecoense no Campeonato Brasileiro. O lateral direito do Olímpia era o Cáceres, que não servia pra estacionar carro em São Januário quando veio jogar no Vasco, que era um lateral horroroso. Péssimas passagens por vários times de futebol brasileiro. Então se o Vasco ele entra hoje com um time misto até, ou com um time com alguns jogadores da equipe titular, o Vasco provavelmente teria ganhado esse jogo do Olímpia, teria resolvido a sua vida no grupo e poderia poupar contra o Barracas Central. Na verdade, já vai poupar de qualquer forma, mas tiraria essa possibilidade de depois você ter que jogar playoff.
Pode ser que o Vasco tenha que jogar playoff, cara. Em uma competição fraca. A competição da Sul-Americana, tirando os times brasileiros, é uma competição nível campeonato carioca praticamente. Se tu pegar Madureira, Bangu e colocar pra jogar essa competição aí, vai fazer jogos competitivos contra esses times horrorosos que tem na Sul-Americana. Então é uma chance de título que o Vasco tem de novo, cara. Ano passado quem ganhou foi o Lanús, que é um time muito mais ou menos. E que o Vasco não dá a devida importância. Mas nós torcedores podemos falar pouco, né? Infelizmente. Não podemos ter a atitude de mudar o que acontece no Vasco. Agora falando sobre a partida em si. Vasco marcando com bloco baixo. Esperando o time do Olímpia. Escalação com Tietê, com Ramon Rick, com Hugo Moura no meio de campo. Um jogo muito ruim do Hugo Moura. Muito mal o Hugo Moura. Demais, errando muito. Não conseguindo dar sequência a nenhuma jogada. Vasco com bloco baixo, tentando explorar contra-ataques. Teve as oportunidades de contra-ataques. A maioria nos pés do Marino. Por que aconteceram nos pés do Marino? Porque desse time do Vasco, do meio pra frente, ele era o único jogador com o mínimo de qualidade nesse jogo de hoje e com o mínimo de velocidade. Então as oportunidades iam pros pés do Marino, porque ele conseguia recuperar a bola, porque ele conseguia ter velocidade para dar opção de passe. Só que o Marino que fez, pra mim, um jogo hoje razoável pra bom, ele poderia ter feito um jogo excelente se ele tivesse tido um acabamento bom no último terço, no tal do último passe, na hora da finalização. Se ele tivesse tido esse bom acabamento, ele poderia ter terminado esse jogo com pelo menos um gol e uma assistência. No ruim do ruim, mas teve um mau acabamento. Mas o Marino desse time do Vasco hoje, do meio pra frente, foi o que mais entregou, foi o que melhor jogou. Vai ter muito torcedor que vai crucificar o Marino porque tá de cabeça quente, mas é um jogador que visivelmente tem qualidade. Então o Vasco sofre muito com essas jogadas de bola aérea, cruzamento, essa era a única jogada do Olímpia, cruzamento de escanteio, bola próxima da área. O Vasco tava com dificuldade de cortar esses cruzamentos quando quando essa bola já estava dentro da área. O Olímpia povoava bastante a área e o Vasco tem esse problema crônico, né, cara? O Vasco não tem zagueiros altos, não tem um zagueiro que de fato se impõe no jogo aéreo. Então o Olímpia, sabendo disso, que é uma fragilidade do Vasco, com certeza explorou muito isso. No primeiro tempo não deu certo. O Olímpia praticamente não criou nada. Teve uma bola ali que o Léo Jardim faz um milagre, mas de uma bola que eles vão cruzar, desvia no Marino, beleza. O Vasco conseguiu ser mais perigoso. Teve a chance do Marino, teve alguns outros contra-ataques perigosos que poderia ter caprichado melhor. E faz 1 a 0 com gol de cabeça do Cuesta. Boa cobrança do Nuno Moreira. O Cuesta conseguiu escorar e fazer o gol. No segundo tempo, o Vasco acredita mais e vê, cara, esse time do Olímpia não é nenhum bicho-papão. É um time fraco. O Vasco acredita, cria uma excelente possibilidade de contra-ataque com o Marino, só que ele passa mal a bola pro Nuno. Teve também um outro lance que teve um passe errado pro David. E o Vasco vai perdendo as chances de matar o jogo porque não tinha um acabamento bom em último terço. Achou que o Brenner poderia ter entrado um pouco antes. Achou que o Matheus França poderia ter entrado um pouco antes. Não porque são um primor, mas porque são jogadores que talvez dariam um acabamento melhor naquele momento do jogo. E que talvez tivessem mais velocidade. Por exemplo, do que o Nuno, do que o David. Então o Vasco poderia ter substituído antes, minha opinião. O Vasco leva o gol de empate, uma jogada de escanteio que estava muito claro que iria acontecer um momento ou outro. O Lucas Freitas não consegue cortar a bola, perde de cabeça pro Gamarra, que faz o gol de escanteio de bola parada. O Olímpia continua insistindo com cruzamentos, mas o detalhe acontece agora. Por quê? O João Vitor, o Mutano, é expulso, no lateral direito do Vasco. Justamente no momento que o Bruno Lazzaroni tinha feito a substituição para mudar o Vasco taticamente. O Vasco jogaria com 3 zagueiros, o Wallace Falcão tinha acabado de entrar, 2 laterais, né? O Vasco jogaria com a linha de 5 atrás e ficaria num 5-4-1 somente com o David lá na frente. O Vasco tentaria puxar os contra-ataques, tentaria se defender mais, porque o Olímpia estava povoando muito a área, então ele colocou mais um zagueiro alto para tentar marcar. Só que essa estratégia é quebrada, né? O Vasco tem que ficar depois marcando em um 5-3-1. Aí depois o Tietê se machuca, não consegue mais marcar, o Brenner quase vira lateral e o Vasco fica vendido, acaba levando a virada. Já expliquei pra vocês como o Vasco levou o segundo gol, bola parada de novo, cruzamento, dessa vez falta de próxima área que não aconteceu falta, virada do Olímpia no finalzinho do jogo, com o Vasco já meio que aceitando a derrota. Tem o terceiro gol do Olímpia da falta cometida, na minha opinião, em cima do Lucas Freitas, porque se a régua pra você dar falta em um lance que o jogador do Olímpia nem é tocado, tu dá falta, no outro jogador é empurrado, tu não dá falta, tem critério algum, o Olímpia vence a partida.
No final das contas, o Vasco sentiu falta de qualidade técnica, de opção também ali no banco de reservas, eu poderia dizer. Talvez o Vasco poderia ter viajado com um Thiago Mendes, com o Rojas, com um desses caras que no momento que apertasse ele tem esse controle do meio de campo para prender um pouco mais a bola, mas o Vasco não tinha essas opções. E agora é torcer pro Olímpia perder o último jogo contra o Audax Italiano e o Vasco vencer o Barracas Central. Mas é bem provável que o Vasco tenha que jogar playoff. Porque o time do Audax Italiano, que não é um time que tem muita disparidade não em relação ao Olímpia, mas o Olímpia jogando dentro de casa, se tiver arbitragem do jeito que teve hoje, esquece, cara. O Olímpia já tá classificado em primeiro, infelizmente. Então o Vasco vai ter que ganhar o seu jogo e torcer para o que acontece. Mas o Vasco só tá passando por isso. Eu digo e repito para vocês, se o Vasco entra todos os jogos com o time titular, o Vasco já estaria classificado. Eu não tenho dúvidas disso, cara. Esses times do grupo do Vasco são muito fracos, cara. São times de um nível técnico muito abaixo. É muito pior do que os times que o Vasco enfrenta no Campeonato Brasileiro. Mas é isso, cara. Essa é a nossa análise. Lembrando que não posso passar aqui os lances, os melhores momentos. Competição da Conmebol é muito complicado, senão o vídeo nem vai pro ar. Senão o vídeo fica bloqueado, nem vai pro ar. Mas é isso. Ficando nessa abração do Francesco, nós fui.